até que a morte nos separe. Quantos de nós já fomos em um casamento, na realização numa cerimônia e ouvimos quando o sacerdote, o juiz, né, o padre, o pastor diz isso para nós, né? Vocês estão unidos até que a morte os separe. Mas na verdade, a grande realidade que temos visto hoje é que não é bem assim, que muitas coisas têm separado aí os casais. Inclusive nós vemos que o número de divórcios aumentou aí nos últimos 10 anos mais de 40%, o índice é elevadíssimo, né? Ou seja, muitos dos casamentos, mais da metade dos casamentos que acontece, eles tendem a terminar aí já logo nos primeiros anos. E isso a gente vê acontecendo constantemente, seja na nossa vida cotidiana, corriqueira do dia a dia, ou seja na vida dos famosos, casais famosos. E hoje eu quero dizer para você, se chamou a sua atenção aí o título deste vídeo, onde você viu, vamos falar sobre um pouquinho o caso da Ana Hickman, que é só mais um entre tantos casos que a gente tem acompanhado nas mídias, nas redes sociais, e às vezes o nosso vizinho, dentro da nossa própria casa, ou você está passando por uma situação como essa. Débora, como que é? Em caso de violência física, agressão psicológica, agressão patrimonial, violência patrimonial, tantos tipos de violência que a gente tem visto, como que é? Eu preciso permanecer casada até que a morte separe? Continuar com a pessoa que me agride fisicamente, psicologicamente? A gente vai vendo pessoas que vão se adoecendo, adoecidas por um relacionamento tóxico, por um relacionamento aí, onde o outro não tem respeito, não tem amor, não tem nenhum tipo de empatia para com o outro. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz. Precisamos primeiro entender que a banalização do casamento está acontecendo, que hoje tudo é considerado tóxico. Se o marido, por exemplo, fala um pouco mais firme com a esposa, às vezes ele foi um homem criado na roça, é um homem um pouco mais rude e ele acaba falando um pouco mais alto com a esposa. Ou se a esposa, às vezes, ela acaba ali se negando a fazer qualquer coisa para o marido, já é visto como uma violência, né? Já é visto como um relacionamento tóxico. Ou seja, estão se banalizando aquilo que realmente é o matrimônio e também aquilo que são ali as dificuldades do casamento. Outrora o que era considerado normal, não normal, mas aceitável, vamos dizer assim, o fato, por exemplo, de um marido às vezes não ser tão carinhoso, né, afetuoso com a esposa, de estar abraçando, beijando, né, mas que era um bom marido, que não deixava faltar nada, que tinha respeito, não traía, não agredia fisicamente, né, isso era considerado normal, um homem um pouco mais rústico, um pouco mais bruto, mas hoje é passado que, não, se você gosta de um marido que seja meloso, que te abraça, que te beija, né, que fala o tempo todo que te ama, e o seu marido não faz isso, separa. Isso é violência, ele está te adoecendo, ele está te machucando, ele está te traumatizando e vai vendendo essas ideias de que é muito fácil se separar, que é tudo muito normal, que por qualquer motivo se separe. E nós precisamos entender que não devemos banalizar, não devemos relativar a esse tipo de coisa. Olha, se você não está feliz dentro do casamento, né? Às vezes você sonhou com um príncipe encantado que lava, passa e cozinha para você, né? Você sonhou com um homem que coloca o lixo para fora e este marido não coloca esse lixo para fora. Esse marido não faz o serviço doméstico, separa dele, porque ele está te escravizando, você está se tornando uma escrava deste homem abusivo, ele é abusivo com você. Sim, infelizmente a gente tem visto isso, pessoas que vendem essa ideia de que o serviço doméstico da mulher, ser mãe, ser esposa, é algo abusivo, aonde o patriarcário aí, os homens impôs para as mulheres essas duras penas. E eu quero te dizer que não, você como uma mulher cristã, uma mulher virtuosa, uma mulher que conhece a palavra de Deus, precisa entender que não, que cuidar do seu lar, cuidar da sua casa, cuidar do seu esposo, dos seus filhos, é um grande presente que Deus nos deu. É um chamado que Deus nos chamou, aonde Ele nos chama de maneira muito especial. Somente nós, mulheres, temos este jeito, esse cuidado de trazer o filho para perto, de conversar, de escutar, às vezes de dar um toque especial na casa, um ar mais aconchegante. Muitas vezes a casa, né, a gente vê quando morre a mãe ou quando falta a mãe, a casa fica estranha, fica triste, fica vazia, porque falta. É diferente quando você chega numa casa e você vê que tem mãe, tem um cuidado, tem um toque diferente. Tem uma sensação diferente, esse cuidado, esse cheirinho de mãe, esse cheirinho de mulher. Nós precisamos entender que isso é um grande presente que Deus nos deu. Fala pra mim aqui nos comentários se você é dessas mulheres, que aonde você chega, você transforma o ambiente. Você consegue, ou não, você é uma pessoa já que não tem muito cuidado com as coisas, não consegue ser muito feminina. Como que é? Conta aqui pra mim que eu quero saber. Mas com isso eu não estou querendo dizer que
o marido não deva ser gentil, que o marido não deva ajudar nas coisas de casa. Não é isso. Eu estou dizendo que o fato de muitas vezes ele não ajudar, isso não é um tipo de tortura, não é um tipo de violência, não é um tipo de respaldo, vamos dizer assim, para a separação. Não, não devemos escutar essas pessoas que dizem isso para nós. Por quê? A o relativismo com relação ali à separação, um segundo casamento, tem existido muito. E nós precisamos tomar muito cuidado. Mas, Débora, no caso da Ana Hickman, que houve uma agressão física, houve ali a violência psicológica, conforme ela tem deixado muito claro, nós vemos, infelizmente, né, um casamento de 25 anos, né, de muitos anos, onde ela ainda era muito jovem, se casou e veio aguentando isso, suportando tudo isso. Então, nós precisamos entender que, nesses casos onde existe uma violência, seja ela física, seja ela emocional, seja ela psicológica, existe sim respaldo para que nós possamos nos separar, uma separação de corpos, né? Se a pessoa representa um risco para você, por quê? Porque antes do bem maior, que é o casamento, antes deste sacramento, existe aquele bem maior que precisa ser preservado. O bem maior que qualquer ser humano pode ter é a vida, é o direito à vida. Então, você precisa proteger, resguardar a sua vida. Então, se você sofre qualquer tipo de violência, se você sofre qualquer tipo de ameaça, mesmo violência psicológica, onde aquele homem te tortura, onde aquele homem faz com que você vá adoecendo, né? Vai criando aí um transtorno em você. Você precisa sim ter essa coragem de se separar, uma separação de corpos. Mas aqui, é claro, precisamos deixar claro que esta possibilidade de separação não é uma possibilidade, não é uma abertura, não é uma carta te autorizando a um novo casamento, a um recasamento, né? Então eu posso me separar e casar de novo? Não. A palavra de Deus não nos dá esse respaldo. A palavra diz que nós podemos nos separar, mas não podemos contrair um novo matrimônio enquanto aquela pessoa está viva. E muitos são os comentários que dizem: Débora, então você é obrigada a ser infeliz o resto da vida, sofrer sozinho o resto da vida porque um homem errou, porque ele pecou, porque ele fez um monte de coisa. Eu quero te dizer que primeiramente a sua visão de felicidade ela está distorcida. Primeiramente a sua visão de que é estar feliz ou ser feliz está completamente errada, porque não é um homem, não é uma mulher, não é um casamento que vai trazer para mim a felicidade. Porque se eu caso esperando e colocando essa expectativa de ser feliz em alguém, eu estou determinada aí, eu estou comprometida com o fracasso. Por quê? Porque ninguém, absolutamente ninguém pode ter este peso, este domínio sobre mim, porque a minha felicidade não depende do outro. A minha felicidade precisa depender somente de mim mesma, de saber quem eu sou, de saber daquilo que eu gosto, de saber das minhas realizações, das minhas possibilidades, das minhas conquistas. Isso não tem que estar relacionada a estar ou não estar com uma pessoa. É claro que estar com alguém, isso supre a minha necessidade humana, a minha carência, muitas vezes de querer um abraço, de querer um beijo, intimidades sexuais, claro que isso supre, mas isso não é determinante para a minha alegria, para a minha felicidade, entende? Então nós precisamos primeiro reordenar tudo em nós, aonde nós estamos depositando nossa felicidade, em quem nós temos colocado a nossa esperança, a nossa confiança, para que nós possamos verdadeiramente viver aquilo que Deus espera que nós vivamos. Então, jamais se submeter a um homem que é violento, que te bate, que te machuca, que te fere. Jamais colocar em risco o maior patrimônio que você tem, que é a vida. Então, nesses casos, há sim essa separação de corpos e há sim a necessidade de um trabalhar, de um perdão, de buscar por uma libertação em mim, para que eu seja curado, para que eu seja liberto, para que o outro também seja alcançado pela graça e misericórdia de Deus, para que ele possa mudar os seus comportamentos. E ele mudando, ele realmente buscando uma ajuda psicológica, com psiquiatra, com acompanhamento terapêutico, né? Fazendo todo este percurso, havendo um arrependimento, sim, ter uma restauração, ter uma reconciliação, para que possam ambos continuar este matrimônio. Mas caso contrário, não havendo isso da parte da outra pessoa, não permaneça sozinha. Permaneça-se com a melhor companhia, com aquele que é o teu esposo, o teu marido celestial, que é o próprio Cristo. Aí tem gente que olha e fala assim: Débora, é fácil você dizer isso. É fácil para quem não tem essa separação, para quem está com o marido em casa. Eu quero te dizer que não é fácil. Nenhuma atitude, nenhuma escolha que nós fazemos é fácil. Tanto é que a Bíblia nos diz: aquele que quiser seguir,
Vir após mim, toma a sua cruz, renuncia a si mesmo e siga-me. São renúncias, são dificuldades que nós vamos encontrando ao longo da nossa vida, no processo, nessa caminhada da jornada rumo ao céu, para um dia encontrarmos verdadeiramente aquilo que vai preencher verdadeiramente o nosso coração. Mas é claro, aqui eu estou falando para quem é cristão, para quem acredita na palavra de Deus, para quem segue o cristianismo, para quem tem como base da sua vida a Bíblia. Se você não é cristão, se você não acredita, você não tem por que seguir. Você nem precisa vir aqui nos comentários e falar um monte de coisa, porque não é para você que eu estou falando. Se você chegou aqui no nosso vídeo somente por curiosidade, para querendo saber isso, aquilo, aquilo outro, não é para você. Aqui eu estou dizendo para aqueles que são cristãos, que decidiram entregar a sua vida nas mãos de Jesus, que entenderam que somente Ele pode preencher o vazio de um coração, de uma alma que veio de Deus, e que terminantemente ela vai voltar para Deus. Somente assim. Então eu quero te dizer, para você que é cristão, vale a pena as renúncias deste mundo. E eu acredito sinceramente que todo mundo tem capacidade para mudar. Independente se o seu marido ele é narcisista, independente se ele é egoísta, independente se ele é imaturo, independente se ele já teve casos de violência, eu acredito sim que pelo poder da oração, de um bom posicionamento em Jesus Cristo, a partir do momento em que você se compromete com o Senhor, Ele é Deus para mudar qualquer coração. Ele é Deus para transformar qualquer vida. Ele é Deus para transformar qualquer caráter. E Ele pode sim. Eu já vi vários casos. Nós temos aí recentemente essa irmã que fez um testemunho conosco, a Sabrina, que teve casos de agressão física, que teve um monte de coisa. Depois de 9 anos de separação, de divórcio, reaver o casamento, estão vivendo aí há 4 anos a glória da segunda casa, transformados, curados, libertos para a glória de Deus. Então eu acredito sim que Deus pode mudar, que Deus pode transformar, que Deus de todas as situações pode tirar um bem imensamente maior. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso, primeira coisa, em um caso de agressão, em um caso de violência, resguardar a minha vida, ter uma separação sim de corpos, ter uma separação, me recolher, me refazer, me restaurar, buscar em Deus, me redescobrir quem eu sou, me posicionar como uma mulher de Deus com dignidade, ou um homem de Deus. E isso, com o tempo, com o passar do tempo, com as restaurações acontecendo primeiro em mim, Deus, Ele é capaz, Ele é poderoso para trabalhar no outro e fazer com que o outro venha ter um encontro com Ele também, um arrependimento genuíno e verdadeiro. Que Deus seria esse que transforma corações de traficantes, como nós já vimos? Que Deus é esse que cura câncer, AIDS, conforme eu já vi muitos testemunhos? Que Deus é esse que restabelece empresas falidas, mas que não são capazes de fazer com que um homem que às vezes foi violento, às vezes que tinha agressões, que às vezes era impulsivo, que era egoísta, não transforma o seu caráter? Não. Este não é o nosso Deus. Porque a palavra de Deus lá em Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Que para Ele nada é impossível, que ninguém pode resistir a Ele. Então Ele pode sim transformar qualquer coração, Ele pode transformar qualquer homem, qualquer mulher. Lamentável ver esses casos expostos na mídia, onde se banaliza, onde incentivam-se que as mulheres realmente devam se divorciar e nunca mais perdoar aquela pessoa, conforme a gente tem visto. Vendo aí recentemente essa entrevista da Ana Hickman, a gente sente a dor desta mulher, a gente vê o coração dela dilacerado, a preocupação com os filhos, porque sim, geralmente nós nos preocupamos com o nosso filho, nós sabemos que eles vão ser machucados, eles vão ser feridos, e a gente pode ver essa dor no coração dela, a gente pode ver ali ela se colocando, né, com muito cuidado para poder proteger e resguardar este filho, e ela recebe todo o nosso carinho, toda a nossa solidariedade. E nós dizemos sim, está apoiada, deve sim fazer isso, ir até a delegacia, denunciar o agressor, sim, não retirar a queixa. Isto é um ato de amor, isto é um ato realmente de quem não é conivente com o pecado, com o erro do outro, deixar que o outro arque com as consequências dos erros dele, sim. E nós precisamos sim, mulheres que passam violências, homens que sofrem violências, faça-se uma denúncia sim. É a mesma coisa a questão, eu devo querer ali buscar na justiça pela pensão do meu filho, da minha filha? Sim, claro, aquilo que é seu por direito você tem que cobrar sim, aquilo que é humanamente possível você tem que fazer sim. Mas é claro, trabalhando sempre em você essa questão da sua restauração, uma conversão que começa em mim, uma busca, um amor e intimidade com Deus que começa em mim, para que eu possa de alguma forma, através da minha santidade, alcançar o outro, para que o outro alcance essa santidade e se liberte dos seus erros, dos seus pecados. E uma vez que esse arrependimento genuíno e verdadeiro aconteça, eu esteja curada, eu esteja sarada, para restaurar a minha família, para haver ali uma restauração verdadeira.
Então, o que me deixa muito triste, em todos esses casos, lendo comentários das pessoas dizendo, sim, agora você fez o certo, Ana Hickman, denunciar. Claro, fez o certo. Se separar, sim, fez o certo. E que eu espero que você nunca mais perdoe este homem. Eu espero que você nunca mais volte com essa pessoa. Eu espero que você nunca mais, dê uma oportunidade, porque ele nunca vai mudar. Ele é isso, ele é aquilo. Gente, quantos apontamentos, quantos julgamentos, já determinando a vida e o futuro dessa pessoa, colocando um peso, um fardo sobre ela, de decisões, de escolhas que precisam ser feitas a partir do momento que a gente está curada em Deus. E infelizmente a gente vê hoje a mídias que diz, eu vi esses dias uma frase, eu achei tão lamentável, ensine sua filha que ela nunca deve perdoar a agressão de um homem, ensine uma criança, a sua filha mulher, que ela nunca deve perdoar a agressão de um homem. Não, gente, isso é muito forte. Se eu ensino a minha filha que ela nunca deve perdoar uma agressão, eu estou dizendo para ela que ela se tornou Deus, que ela se tornou juiz e Deus dela mesma. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Nós devemos perdoar a todos que nos ofendem, a todos, absolutamente todos, mesmo que seja uma agressão física, nós devemos perdoar. Daí tem uma diferença, você perdoa e continuar junto com o agressor para sofrer ou morrer nas mãos desse agressor? Não, claro que não. Claro que não devemos fazer isso. A nossa vida, ela precisa ser preservada. A nossa vida é o primeiro patrimônio que Deus nos deu. Então nós devemos preservar, mas perdoar, sim, sempre. Devemos perdoar sempre. Devemos perdoar e tomar atitudes para que tenha uma mudança de vida em mim e no outro. Então nós não devemos ensinar isso para os nossos filhos. Nós devemos sim ensinar para essa geração que inicia, devemos ensinar para os homens. Deus de pequenos, olha, não se deve bater em mulher, não se deve bater na sua irmãzinha, não se deve bater na coleguinha da escola, mas da mesma forma ensinar também para as meninas, olha, não se deve agredir um menino, não avance nele, não bata nele. Não devemos bater em ninguém, não devemos machucar o corpo que é templo do Espírito Santo. E muito me entristece essa visão errônea, essa visão distorcida, quando a gente quer falar muito bonito, quando a gente quer aparecer, sei lá, tantas coisas, e a gente vai colocando essas frases feitas, ensinando essas frases de impacto, feministas muitas vezes, e ensinando valores que não são verdadeiros, que não condiz com a palavra de Deus. Então eu preciso de que a partir do momento em que eu sou cristã, viver verdadeiramente a palavra de Deus. E a palavra me ensina que eu devo perdoar 70 vezes 7, infinitamente. Mas é claro que a minha postura de perdão não está condicionado ao que o outro faz. Mas o meu perdão exige de mim também mudanças. O meu perdão exige de mim uma postura onde eu preserve a minha vida, onde eu cuide da minha saúde emocional, física e espiritual. Isso tudo precisa acontecer. Isso tudo precisa acontecer, mas infelizmente o que é vendido aí pela sociedade é que o casamento não deu certo, separe, nunca mais perdoe, não volte atrás, não dê chances para uma segunda agressão e não é para dar mesmo. Tá? Mas aqui não é dar a partir do momento em que você se posiciona da forma correta. Não é não dar uma segunda chance, não perdoando, condenando essa pessoa, lançando ela no inferno logo de uma vez, excluindo, Geração Big Brother, manda pro paredão e elimina de uma vez. Não é isso que nos ensina? Mas então aqui nós precisamos entender. Este caso da Ana Hickman, aonde traz pra gente essa triste realidade, 25 anos de um casamento, 25 anos de uma dependência emocional, de uma tortura física, psicológica. Acredito que não foram 25 anos assim, porque senão não teria chegado a este ponto. De 25 anos passado, mas em algum momento ali eles se perderam, em algum momento ali eles acabaram, deixando que os negócios, que os bens financeiros, ou sei lá, tantas coisas viessem primeiro. Por isso é importante a gente sempre seguir aquela hierarquia que nos é proposto para nós que somos cristãos. A hierarquia da nossa vida, a primazia é Deus, segundo o cônjuge, terceiro, os filhos. Só depois de tudo isso vem o financeiro, vem o trabalho, vem a questão dos bens materiais. Eu tenho certeza que dentro de um relacionamento, se eles tivessem colocado ali como primazia Deus, este marido, Alexandre, não seria um homem agressivo, violento. Ele entenderia aquilo que a Bíblia diz, amar as suas esposas como Cristo ama a igreja. Ele saberia aquilo que a palavra de Deus diz: marido, não trateis com aspereza as vossas esposas, para que Deus não se oponha às suas orações. Essa esposa também teria aprendido que
Ela precisaria estar em sua casa, cuidando do seu lar, trabalhar fora sim, claro, mas a prioridade dela não seria essa. Ela passou a ser a provedora da sua casa, trocou-se os papéis, inverteram-se os papéis. Veja que tudo começa errado, tende a dar errado no final. Essa inversão de valores onde tira Deus do centro, tira o esposo e coloca outras coisas, outras pessoas. Aonde estava Deus nesta relação? Será que verdadeiramente Deus estava no centro deste matrimônio? Ou será que Deus só era mente lembrado na hora que eu falo, porque Deus me abençoou, porque eu agradeço muito a Deus por isso, uma forma meramente de desencargo de consciência? Ou será que havia ali momentos de orações, momentos de louvores, momentos de consagrar o trabalho, momentos de pedir direção, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Para minha casa, para minha família? Será que havia isso? Gente, uma casa, uma família onde Deus não é o centro, ela tende a desmoronar. Porque a palavra do Senhor, ela diz que aquele que construiu a sua casa na rocha, na palavra do Senhor, sopraram-se os ventos, vieram a tempestade e ela permaneceu firme. Mas aqueles que construíram a sua casa na areia, vieram-se os ventos, soprou-se a tempestade e grande foi a sua ruína. Por que grande foi a sua ruína? Porque a ruína não é só para mim ou só para o meu marido, é para ambos, são para os dois. É o patrimônio que é delapidado, é o filho que sofre com a consequência, que cresce com traumas, é a família que vê, Ana Hickman diz assim, que a mãe não sabia do que acontecia, que via aquele homem como o melhor esposo do mundo, que a protegia, que cuidava. Veja como que tudo é desfeito, como todas as pessoas sofrem com essas relações onde Deus não é o centro. E aqui eu estou dizendo para nós, meus amados, nós precisamos buscar a Deus na nossa casa, na nossa família, antes dela ruir. Não importa se o seu marido está em casa ou se ele não está, coloque Deus agora já no centro da tua casa, da tua vida, das tuas escolhas. Coloca Deus no centro da educação dos seus filhos e vamos buscar formar famílias santas. Ensinar os nossos filhos o que eles devem procurar quando vai procurar um casamento, uma esposa ou esposo. Ana Hickman, amando este homem, mas casa-se por uma conveniência. Ela deixa isso bem claro, né? Quando ele com 16 anos precisava fazer uma viagem, não tinha como fazer coisas de emancipação, isso, aquilo e aquilo outro, e ele propõe, vamos casar então. Vamos casar, e aí você tem a autoridade para viajar. E aí casam-se por uma conveniência. Às vezes existia assim, um amor, já havia assim, um desejo, um interesse de se casar, mas naquele momento a decisão foi por um interesse, por uma conveniência. Então veja que os motivos que levam os outros a se casarem hoje são diversos. É por conveniência financeira, é por carência emocional, é porque não quer ficar sozinho, é porque quer sair de casa, é porque ficou grávida, e jamais é pelo motivo verdadeiro que nós devemos procurar casar. Por que nós devemos casar? No nosso curso de Família Santos eu falo muito sobre isso. Por que casar? Se no céu não existe casamento, se no céu não vai ter casamentos. E lá nós viveremos uma eternidade. E nessa terra vamos viver o quê? 80, 90, 70, 100 anos? Por que casar? Porque única e exclusivamente o Senhor nos deu este cordão de 3 dobras. Marido, esposa e o Senhor Deus. Um ajudando o outro, para que possa levar os filhos que Deus nos confiar para o céu. Um apoiando o outro, porque é melhor ser 2 do que ser 1. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. O marido que luta, o marido que trabalha, que sustenta a esposa em oração, que guarda essa esposa em oração. A esposa que quando o marido está mais fraco, mais capenga, vai lá, ora, jejuma, levanta, chama, vamos, trabalham juntos. E os dois, sendo esse exemplo, leva-se os filhos a esse ardor, este desejo também de estar no céu, e juntos vão para o céu. Então por que casar? Único e exclusivamente para sermos o suporte um para o outro, para um dia entrarmos no céu juntos, sem deixar ninguém para trás. Mas não se casa por este motivo. Não se casa pensando em gerar famílias santas. Não se casa pensando em ser suporte um para o outro para chegar à vida eterna. Casam-se por tantos motivos errôneos e esquecemos daquilo que verdadeiramente é necessário, daquilo que verdadeiramente importa. Então, se você está aqui no meu canal, você chegou aqui por qualquer motivo que seja curiosidade para saber da vida da Ana Hickman, seja porque você já faz parte dessa família, aprenda agora, decida neste momento a ensinar os seus filhos, a essa geração, por que se deve casar, como escolher um bom marido, como escolher uma boa esposa. Não escolha, deixa que Deus escolha por você. Fala, Senhor, vai à frente, toma a frente, escolha por mim, mostra-me, revela-me
aquilo que eu preciso buscar no marido e numa esposa, um homem que seja temente ao Senhor. E aqui eu não estou falando de religião, aqui eu não estou falando de igreja, mas estou dizendo de alguém que seja temente ao Senhor, de alguém que busca o Senhor, que serve ao Senhor, de alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, alguém que ama a Deus mais do que ama a mim mesma. Somente assim eu poderei viver uma vida feliz, realizada neste mundo. Não que não teremos dificuldades ou tribulações, porque dentro de um casamento onde são pessoas diferentes, culturas diferentes, criações diferentes, vai haver sim divergências, mas quando eu caso amando mais a Deus do que o meu cônjuge, eu consigo conciliar tudo aquilo que Deus me pede, de amar, de respeitar, de silenciar, de renunciar a mim mesmo, meu egoísmo. Por isso nós precisamos aprender e ensinar essa geração por que se casar, para que se casar. E com relação ao caso da Ana Hickman, algo muito triste que nos chama a atenção. Depois de 25 anos, as pessoas ali, né, todas simplesmente dizendo não deve se perdoar, faça isso ou faça aquilo, sem se esquecer que existe toda uma situação por trás disso. Existe um coração machucado, um coração ferido. Neste momento ela precisa se redescobrir quem ela é. Neste momento ela precisa recomeçar, caminhar. Depois de 25 anos caminhando com alguém do lado, decidindo tudo por ela, dar um passo de cada vez. Um dia de cada vez. E o que nós podemos fazer, não só por ela, mas por todos os casais que enfrentam crises, que passam dificuldades, que passam pela separação, pelo divórcio, tantos traumas, orar ao Senhor, para que o Senhor alcance com a sua infinita misericórdia, alcance essas famílias, que cure essas famílias, que alcance mesmo, trazendo ali, principalmente, paz, restauração e verdadeiramente descobrir e colocar Deus como centro da vida. Amém? Eu peço que você agora neste momento possa se inscrever neste canal, que você possa deixar o seu like, que você possa compartilhar com outras pessoas e deixa aqui para mim nos comentários o que você achou dessa situação. Você viu toda essa situação? Você tem acompanhado essa situação da Ana Hickman e de tantos outros famosos que têm chegado aos términos dos seus casamentos, lamentavelmente, né? Não só neste caso, mas este caso sim um caso sério, um caso que precisa sim dessa separação de corpos, mas muitos casos simplesmente porque eu deixei de amar, porque eu não sinto mais, como o caso do jogador Kaká, porque ele era perfeito demais, né? Quantas vezes nós temos visto essas situações e triste, porque nós começamos a trazer para nós estas relações de famosos, de pessoas que estão na mídia como parâmetro para a minha vida, para a vida dos meus. Nós não podemos fazer isso. Deixa aqui para mim nos comentários o que você tem achado desse caso e descaso dos famosos, se você tem acompanhado, se você concorda, se você não concorda, e não se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e se você está aqui, é porque você ama a Deus.